Hoje no nosso programa nós estamos aqui com o médico Blancar Torres, é médico pneumologista, é escritor, inclusive é autor de um livro muito importante nesse momento, né, de queimadas, de poluição, o livro Poluição, uma visão globalizada. Vamos falar um pouquinho sobre esse efeito aí dessa poluição, esse ar meio corrompido, essa fumaça aí. A gente vai conversar aqui um pouco sobre essa situação. O programa europeu, o Copérnicus, detectou a mancha que aparece de satélite em cima do Brasil. É a concentração da poluição atmosférica. Porque o grande problema é o seguinte, a gente falou tanto de incêndio, né? E nós temos aqui a convicção, porque não é narrativa, não é nada político, de que esse problema de queimada do Brasil vem de 2003 para cá. Tá? Porque o INPE, de 2003 para cá, pesquisando, demonstrou claramente que nós estamos tendo queimada. O pior ano não é esse. O pior ano não foi também naquela época que os artistas fizeram a música contra Bolsonaro. O pior ano foi 2007. O pior ano foi 2007. Aqui, ó. Pior ano. Não chega nem perto do que a gente viveu. Teve esse período aqui de Dilma, aqui foi Dilma, tá? E depois nós viemos a ter uma outra alta grande agora, nesse ano. Tá? Nesse ano já ultrapassou o ano passado, no aspecto de queimadas. Os dados são do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Doutor Blancar Torres, qual vai ser a consequência para as pessoas, os habitantes do nosso país, essa fumaça toda? Claro. Boa tarde, antes de tudo, né, a sua grande audiência, a você, Gardinô, e parabenizando você trazer esse assunto, que é um assunto que fica na pauta de ambientalista e nunca na pauta médica, e que deveria ser, porque as pessoas nem conhecem o que é poluição atmosférica. Não, e a pessoa absorve isso, né, diariamente. É claro, a poluição atmosférica é um problema de saúde pública. Eu escrevi um livro, esse livro aqui que eu vou mostrar a vocês, que é Poluição Globalizada. Esse livro foi escrito e publicado em 2016. Então tem uma parte que é epidemiologia. E aí a gente vai ver os dados que a gente chama morbidade de doença e mortalidade. Triplicou, quase que triplicou. Por exemplo, naquela época, a quantidade de pessoas que morriam no mundo, isso dado da Organização Mundial de Saúde, era em torno de 2,5 milhões de pessoas. Hoje em dia, por ano. Hoje passou para 7 milhões de pessoas que morrem. Esse dado, ele é da pandemia ou é dado agora? Não, é atual. Da Organização Mundial de Saúde. Não, porque o pessoal às vezes não entende. Quando começou a pandemia, esse dado estava em 4 milhões. Eu me lembro, porque eu citei. Quer dizer que veio a pandemia, acabou a pandemia e nesse momento nós estamos com uma situação muito ruim. 7 milhões de pessoas morrendo. Exatamente. Tão grave quanto a questão do tabagismo. E ainda é pior. Sabe por quê? Porque a poluição atmosférica é inescapável. Simplesmente isso. Você tem aqui no mundo 1 bilhão e 250 milhões de pessoas que fumam. Mas em termos de estar exposto à poluição atmosférica, a Organização Mundial de Saúde diz que 99% da população mundial está exposta à poluição atmosférica. E são 8 bilhões e 200 milhões. Então, esse dado ele é impressionante. Ou seja, se nós não cuidarmos da questão da poluição, seguramente nós vamos ter um aumento cada vez maior. Então, a poluição atmosférica, ela vem matando e fazendo as pessoas adoecerem. E a coisa não é discutida. Por exemplo, eu tenho 48 anos de formado. E pouquíssimas vezes eu fui chamado, assim como você me chamou, para debater esse assunto. Então é um assunto que é mais ou menos colocado por debaixo do tapete. Por que por debaixo do tapete? Porque
Os governos deveriam tomar a frente para poder ter as estações de monitoramento, mas não existe isso. Pernambuco, por exemplo, o senhor estava me dizendo, né, a gente não tem uma aferição responsável. Não, muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Porque não tem aferição do que realmente é a poluição aqui. Você passa e você tem a temperatura, você tem a umidade, você tem todos os outros dados. Mas você, quando olha, você não vai ver o dado da poluição atmosférica, que é fundamental, porque a poluição atmosférica é uma doença. Quando você está exposto à poluição atmosférica, você está doente. Ela tem um código internacional de doença que é 58.1, ou seja, é uma doença. O senhor estava me dizendo que nessa questão da hierarquia da mortalidade, nós temos primeiro as doenças cardíacas, né? Coração, aí os cânceres. O AVC. AVC. E vem em segundo e terceiro lugar, que são as doenças cardiovasculares, vem as doenças respiratórias. É exatamente por esse motivo. Então você tem um aumento da incidência, inclusive da mortalidade de asma, uma doença alérgica que seria controlada facilmente, mas você não está controlando a asma, isso no mundo inteiro. E quanto mais o país tem a sua poluição maior, você tem mais uma quantidade maior, uma sobrecarga de pacientes asmáticos, que eles não são controlados facilmente. Tem outros doentes muito sérios, que nós chamamos de POC, que é o antigo enfisema. Então, praticamente, hoje a gente sabe que a poluição é causa dessas doenças respiratórias. É causa do câncer de pulmão, que é um dos mais perigosos. Não, e o pior é que o cigarro o cara pode evitar. É claro. Agora, como é que vai evitar um ar desgraçado desse? Não evita. E esse ar de fora, que a gente chama outdoor, ele é intercambiável com o ar indoor. Ou seja, você está dentro da sua casa, você vai respirar o ar que você está lá fora. Então você não tem como fugir. Você tem que limpar esse ar de uma forma geral, global. Não adianta você tomar medidas que vá somente facilitar a diminuição de uma poluição externa. Por quê? Porque a poluição interna também é importante. O Brasil está vivendo uma tragédia pelos dados que nós temos aqui do INPE. Sim, entendeu? Uma tragédia gravíssima. Por quê? A gente mostrou aqui claramente que aqui, ó, estava lá embaixo, ó, o governo Fernando Henrique. Aí depois veio aqui 2003, começa a subir, 2007, ó, sobe, né? Aí depois nós tivemos até uma certa queda, mas continuou muito alto. Nesse momento, é evidente, pelo aspecto tecnológico que o mundo tem, nós estamos sendo visualizados como uma grande coluna de fumaça do alto, por satélite. A consequência disso certamente será no pulmão do povo. Claro, claro. Porque, na verdade, não existe uma poluição que ela fique fixa. Ela é variável, ela sai do lugar. Você, com uma semana, você tem uma poluição, por exemplo, na Amazônia, no Pantanal, e ela praticamente já alcança o mundo inteiro. Isso é um problema mundial. Onde tiver poluição, o mundo inteiro está sofrendo. Então, na verdade, isso é um genocídio praticado. Milhares de pessoas, nesse momento, estão morrendo, estão sendo atendidos, estão sendo internados em UTI, exatamente por essa poluição, que nós chamamos aguda. Mas existe a poluição crônica. Então, você soma a poluição aguda, que é dessas queimadas, que, na maioria das vezes, é criminosa, e a gente sabe, e a gente que não detecta, que não quer detectar, mas, na verdade, pelo histórico, essas queimadas não são queimadas, vamos dizer assim, por uma questão somente do tempo, quer dizer, a secura do tempo pela umidade baixa. Não, ela é provocada, isso a gente sabe. Mas nunca as pessoas responsáveis são presas. Isso é uma grande verdade. Porque não existe leis importantes, do ponto de vista de poluição, que vingue, que seja segura. Porque se quiser acabar com a poluição, faça igual como se fosse com a bebida. Eu estou, inclusive, aqui com o pessoal da PGR, que foi esse procurador agora que foi nomeado por Lula. Entendeu? Ele cobrando. Sim, como é que multa e não paga? Como é que processa e não vai para cadeia? Tem um advogado ali na área de Corumbá, Mato Grosso. Quando eu vi a autuação que podia chegar a 100 milhões de reais, né, falei, pô, quem é esse cara? Um advogado de Corumbá.
O cara tem uma terra enorme lá. Para você ter uma ideia, a terra dele é uma cidade de São Paulo, que pegou fogo. 333 mil hectares. É uma cidade de São Paulo. Aí chega lá o IBAMA, multa ele, bota lá processo, que é um processo federal. Multou em quase 100 milhões de reais. Ele já tem outras multas e nunca pagou nada, porque recorre, não paga nada. Nem perde a terra. Nem perde a terra. É uma área de preservação, é uma fazenda imensa, tamanho da cidade de São Paulo. Aí fui ver quem era o sujeito. Advogado, criminalista. Advogado de pessoas importantes nesse país chamado Brasil. Dentre as pessoas importantes, um sujeito chamado Fernandinho Beiramar. Chefão do Comando Vermelho. Fernandinho Beiramar. Ele é advogado do Fernandinho. O cara que você... Quando você vê que o IBAMA autuou em quase 100 milhões, o cara é o advogado de Fernandinho. Aí a gente está vendo aí o país pegando fogo. É uma situação que não é política, gente. É uma situação da natureza. Agora, tem a questão de querer tomar providência, fazer. Tem a questão da segurança, que o senhor acabou de falar, doutor Blancar. Mas tem que fazer. Não adianta a Marina, como fez em 2003, botar dinheiro para a ONG, amiguinha da Amazônia, esse ano 350 milhões de reais do orçamento, quase o orçamento todo do Ministério. Porque o orçamento é minúsculo para esse Ministério. Um país desse com orçamento para um Ministério do Meio Ambiente desse tamanho. País de bilhões com orçamento desse tamanho, então não tem preocupação com o meio ambiente. Ainda pega o dinheiro e mete para as ONGs, que não fazem nada. Ou está muito claro, porque olha só, a situação. Aqui são os dados do INPE, pô. Não é conversa de política, não. Vamos sofrer. A questão da saúde do brasileiro, a questão do pulmão do brasileiro, nós vamos sofrer. A adversidade está aqui dada pelo pneumologista Blancar Torres. Tá? Porque você não tem, entra dedicado, você não tem como correr. Não tem. Não tem. Não tem. Na verdade, você estando em casa, você está respirando o ar externo. Externo, viciado. Viciado. Cheio de fumaça. Exatamente. E também... eu falei com um menino do Grupo Norte, que onde a gente faz também programação para a rede de televisão lá, e aí eu perguntei para ele, e como é que tá aí? Rapaz, eu hoje acordei o olho ardendo. Sim, sem respirar. É um dos sintomas. Manaus. Inclusive as pessoas sem doenças respiratórias, porque muita gente pensa assim, que só vai ser atingido pessoas que tenham doenças. Uma pessoa normal, dependendo da intensidade de poluição, ela pode sentir sintomas. Ela pode, inclusive, ter uma parada cardíaca. Simplesmente isso. Porque a área que nós respiramos é muito grande, Carlinhos. São 580 metros quadrados, enquanto você tem na pele 2 metros quadrados. Ou seja, tudo que nós respiramos, todo o lixo, ele vai para a intimidade dos tecidos. E é absorvido, e vai para o sangue, e aí distribuído para todos os órgãos. Então, sofre cérebro, sofre coração, sofre pulmão, sofre intestino, sofre todos os órgãos. Então, na verdade, a poluição não é somente doenças respiratórias, são doenças globais, são doenças de todo o sistema orgânico que está em falência, ou seja, você já está doente. Quer dizer, você está vivendo num lugar poluído e você não sabe, mas você está pagando já o preço. Você já está com o corpo inflamado. E essa inflamação, ela crônica, ela vai degenerar muitas vezes, causando câncer. Não só câncer de pulmão, mas outros tipos de câncer. Já está muito mais do que provado que a poluição causa câncer. Causa doenças respiratórias, causa doenças cerebrovasculares. Então, todas essas grandes mortalidades, essas incidências de mortalidade, estão realmente relacionadas com a poluição atmosférica, que é negligenciada completamente, inclusive pela classe médica. Poucas vezes eu vejo um médico dizer assim, olha, tome conta do seu ambiente, você está respirando um ar puro?
Eu já vou falar sobre essa questão de tomar conta. Se o cara liga o ar-condicionado, bota o ventilador, se usa máscara. Não esqueça de se inscrever no canal, aciona o sininho, hein? E esse ar-condicionado tem que ter. Você não, eu acho que você lembra muito bem do nosso ministro Sérgio Mota, em 1998, aconteceu de uma contaminação por uma bactéria chamada legionelose, que é uma contaminação do ar-condicionado. E naquela época o governo começou a se preocupar em limpeza dos ar-condicionados. Hoje praticamente isso ninguém nem fala. Nem fala. Então a gente está em qualquer ambiente e os ar-condicionados estão sujos, absolutamente sujos. E essa bactéria é muito comum. E se você adquirir essa bactéria, você pegar um resfriado, como por exemplo, e você desenvolver um quadro grave de pneumonia, essa bactéria está dentro da possibilidade diagnóstica. E ela, legionela, ela mata, como matou o Sérgio Mota, e mata muita gente. E a estatística está mostrando aumento gradativo dessas infecções por contaminação dos ar-condicionados, tanto ar-condicionados domiciliares como dos próprios automóveis. Agora a gente está vendo um pouco de preocupação. Os carros. A gente está vendo um pouco de preocupação nesse sentido. A gente vai fazer revisão, aí a pessoa pergunta lá. Você não pergunta muito intensivamente, não. É tipo assim, você não quer limpar o seu ar-condicionado? Isso deveria ser uma obrigação. Se você fazer uma revisão de um carro, você limpar seu ar-condicionado, o que é isso? Você está em casa com ar-condicionado sem ter uma limpeza adequada. Você tem que limpar, porque senão você vai ser infectado. Você vai ser infectado por essa bactéria, você vai ser infectado por fungos, por outras bactérias, você vai ter problemas seríssimos com ácaros. Então você vai estar tendo um ambiente terrível dentro da sua casa, porque você pensa que o ar-condicionado está prevenindo as doenças respiratórias. Muito pelo contrário, ele até ajuda. Se você realmente não for sensível ao ar seco e frio, porque normalmente o ar-condicionado dá isso, o ar seco e frio, e nem sempre você consegue respirar um ar seco e frio, muita gente é sensível. O seco é impossível, porque a umidade tem que ter no mínimo 50%, mas a pessoa está achando que está tendo saúde ao ar, respirando ar-condicionado. Ao contrário de estar protegido. Exatamente o oposto. E é preciso a gente esclarecer isso em programas como o seu e grandes audiências, para as pessoas se preocuparem, pelo menos hoje, saírem daqui dizendo: eu vou limpar meu ar-condicionado do meu carro e da minha casa, eu já fico satisfeito, porque aí está melhorando. A poluição depende do cidadão, depende de leis, depende, mas o cidadão, porque tem que cobrar. Por exemplo, você vê esses debates, nesses debates você já viu algum candidato falar de poluição? Não fala, não. Fala. Não, o Brasil pegando fogo. Por que não fala? Sabe por quê? Porque tem que ter estação de monitoramento. A estação de monitoramento gasta dinheiro. Você tem que mostrar ao cidadão como está a Avenida Boa Viagem, como está essa avenida aqui, desse lugar que nós estamos fazendo esse programa, como está a Agamenon Magalhães, está boa. Aí a Agamenon Magalhães está boa, mas logo em seguida está ruim. Veja como é complicado. Mas precisa. Não, eu fico imaginando, com ar-condicionado já é ruim, né? Mas imagina o sujeito parar no trânsito desse do Recife e atrás de um ônibus soltando fumaça, né? Do escape. Exatamente. E cadê o queimando o óleo diesel. E cadê o Detran? O Detran pega as pessoas para ver o quê? Se pagou o IPVA ou se está alcoolizado. Ou para multar. Mas não está preocupado que o carro está poluindo. Isso é um problema seríssimo. Isso é um problema de conscientização. Mas tem que vir do cidadão. Que é agora, nessas eleições, que o cidadão tem que ver quem foi o candidato que falou sobre poluição atmosférica. Quem foi? Nenhum. Deixa eu falar sobre um problema médico. O ex-apresentador, o jornalista Evaristo Costa, de 48 anos, revelou que tem um diagnóstico da doença de Crohn. É síndrome gastrointestinal crônica, que é grave. Ele diz que não tem cura. Eu não sei se o senhor conhece, doutor Brancar. De Crohn, sim. Pronto. Aí ele diz o seguinte, que ele tem, inclusive, aumentado o risco de câncer de intestino. E numa entrevista ele falou, em 3 semanas eu perdi 22 quilos. 3 semanas. Aí ele estava dizendo, tem dia que eu vou no banheiro 40 vezes. Solta ele falando, vai. Quando eu fui internado a última vez em janeiro, as pessoas começaram a me perguntar. E eu achei interessante falar, embora seja uma doença que te causa um grande constrangimento, porque qual é o principal sintoma? É a diarreia. Eu em crise, eu vou ao banheiro 30, 40 vezes. É assim mesmo, doutor? O Crohn é uma doença imunológica, não é? Que autoimune. Autoimune.
Mas ela tem controle. Ela tem controle. E nesse caso em particular, e pegando o gancho da poluição, a gente tem que também ressaltar que a poluição, ela também atinge as outras doenças. Interessante isso, né? A poluição atmosférica piora a diabetes, piora a doença de Crohn, piora a tuberculose. Por sinal, no Brasil, um dado importantíssimo, atual, morreram 50 mil pessoas pela poluição. 50 mil pessoas. Na época em que eu lancei meu livro, eram 20 mil pessoas, em 2016. Você veja a quantidade de pessoas que estão morrendo devido à poluição. E na verdade, você disse a mim e me perguntou como resolver o problema. O problema, para você resolver em casa, fica mais fácil, né? Você na sua casa, você diz logo a quem é fumante, ó, por favor, não fume aqui não, senão você vai desgraçar a nossa vida. Porque, na verdade, a poluição tabágica em casa é terrível, porque todo fumante acha-se no direito de fumar na frente da família, com as pessoas, convivendo. Isso é terrível, porque as pessoas se tornam fumantes passivos. Você tem que entender que lugar de fumante agora, para fumar, tem que ser na rua, em ambiente aberto. Então, você tem que melhorar seu ambiente doméstico, quer dizer, evitar os poluentes, não usar produto químico demasiado, porque muita gente usa quantidade exagerada de produtos químicos de limpeza. Doutor Branca, e a fumaça da maconha? Sim, ela é gravíssima. E a gente tem recebido, vez por outra aqui, o pessoal dizendo que em praia mesmo, o cara senta lá na cadeirinha e tal, o sujeito abre uma cerveja e tome baforada. E esse é um problema seríssimo, né? Porque agora, com essa descriminalização da maconha, parece que é uma coisa natural de você fumar maconha. Mas, na verdade... Não, ele parece não. Os caras pegam mesmo na boa. Eu não vou mostrar aqui porque eu acho constrangedor. Eu acho, inclusive, que é um ato criminoso. Mas tem candidato aqui fazendo enrolada. Em alguns... enrolando. No guia eleitoral. Não sei como é que a justiça eleitoral permite um negócio desse. E, na verdade, vamos ter problemas seríssimos com essa liberação. Sabe por quê? Eu tive no ano passado em São Francisco, nos Estados Unidos, eu vi coisas absurdas. De gente drogada, com maconha, deitada. E o problema é que eles liberaram a maconha em alguns estados americanos. São Francisco. A Califórnia está com um problema sério. Não é só São Francisco, não. É de San Diego. Agora, eles pegam e misturam. Eles botam outros tipos de droga, inclusive sintéticas, na maconha, na cannabis. E diz, maconha não sei o que lá. As pessoas perdem noção mesmo, a noção do que fazer, como estão. Então as pessoas... E começou como uma situação que era medicamentosa, né? Não, é medicamento, não sei o quê. Isso foi uma maneira da introdução. De introduzir. De introduzir. E agora virou uma bandalheira. Virou. E a gente vai ter problemas seríssimos, porque você tem realmente em situações agudas de psicose, que a pessoa que usa, ninguém sabe quem é que vai desenvolver esse quadro de psicose. Então ela pode desenvolver a psicose ou não. Você pode até fumar maconha e não ter absolutamente nada, mas alguns vão ter reações terríveis. A fumaça é igual ou pior que o cigarro? Bem, ela é muito semelhante. É muito semelhante. As doenças são... Olha, as doenças fabricadas pelo cigarro, vamos dizer assim, são 50 doenças. 50. E é a mesma coisa a maconha? A maconha também, é a mesma coisa. Vai ter doença respiratória porque é fumaça. Porque fazem campanha para liberar e não veem a situação da saúde pública, não orientam. O que a gente tem que respirar é oxigênio, só oxigênio, o resto é lixo. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, vou deixar aqui o microfone aberto para as suas considerações. Doutor Blancar, o que a gente faz para... Eu entro num tubo de oxigênio para não ter problema respiratório, o negócio está bravo. Para usar oxigênio é numa situação já mais crítica. É preferível não ter doença do que tratar a doença. Então...